Então vamos lá. O regime militar brasileiro inicia-se em 1964, no dia 2 de abril, e vai até 1985, quando ocorre uma eleição presidencial no nosso país. Eu gosto de colocar aqui duas datas: 31 de março, 2 de abril de 1964. Você viu na aula anterior por quê. Dia 31 de março, as tropas do general Olímpio Mourão Filho marcharam de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O presidente João Goulart, primeiro, viajou até o Rio Grande do Sul, posteriormente foi para o Uruguai, e no dia 2 de abril, o Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, declarou vaga à presidência da República, certo? Uma eleição indireta foi realizada às pressas, ou seja, o Congresso Nacional realizou essa eleição indireta de candidatura única, né? Como disseram recentemente, né? Sempre que tem mais de um candidato dá problema, né? Haja vista o que está acontecendo nos Estados Unidos. Claro que isso é uma brincadeira, mas no caso de abril de 1964, a eleição do Castelo Branco sequer pode ser chamada de eleição, porque era candidatura única. Então ele foi escolhido pelo Congresso, claro, para cumprir ali os trâmites legais, mas ele foi escolhido para presidir o país. O curioso dessa história é que quando Castelo Branco assumiu, ele próprio disse o seguinte, tá? Ele estaria provisoriamente na presidência da República e tão logo, né, quanto possível, ele restituiria o poder aos civis e chegou a dizer que era simpatizante da candidatura do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Na verdade, o que se viu foi um regime militar que durou 21 anos. Então, o discurso da transitoriedade dos militares na presidência da República não se efetivou, tá bom? O Castelo Branco assumiu com a promessa de controlar a inflação e promover o crescimento econômico, algo que o presidente João Goulart não conseguiu fazer. Então, ele lançou o seu plano econômico, tá? Chamado Plano de Ação Econômica do Governo, tá? Conhecido como PAEG, é o primeiro plano econômico dos militares, certo? O plano de ação econômica do governo, né, ele tinha por objetivos estimular o crescimento econômico e promover o controle e redução da inflação, certo? Como ele faria isso? Aumento da arrecadação, né? Então isso não é nenhuma novidade, o governo precisa de dinheiro, tributa o povo, né? Não é isso que está sendo discutido na atualidade, volta a CPMF, não volta a CPMF, volta com outro nome, não volta, aumenta a alíquota, diminui, enfim, sempre que o governo quer, né, aumentar a receita, ele cria imposto, aumenta a alíquota, né? É um pouco mais fácil para o governo do que para qualquer cidadão comum, certo? Aumento da arrecadação de impostos, só que aqui no caso do PAEG, né, vale lembrar, não era um aumento ou criação de impostos, era efetivar a arrecadação, tá? Então, aumento da arrecadação de impostos, né, digamos, melhorando o sistema de tributação pública, certo? Que na época era tudo manual, não é como hoje informatizado, tá? Então, aumento da arrecadação de impostos. O que mais? Tem um detalhe aqui, ó. Diminuição, isso é interessante, tá? Controle e diminuição dos gastos públicos, tá bom? Aí sim, como qualquer mortal, se você quiser que sobre mais dinheiro, gaste menos. Então, o governo também iria controlar e diminuir os gastos públicos, tá? Só que tem sempre um detalhe, a facilitação da entrada do capital estrangeiro, tá? Então, isso foi mantido, ou seja, as multinacionais teriam benefícios, tá? E isso, nós sabemos, chama-se
internacionalização da economia, tá? Internacionalização da economia. Empréstimos foram feitos, né, junto ao FMI, enfim, deu certo? Deu, tá? O PAEG, ele foi um plano econômico com efeitos positivos na economia. Tá? O resultado de tudo isso foi uma redução dos índices inflacionários significativo. Por exemplo, na época do João Goulart, a inflação bateu 100% ao ano, e o PAEG conseguiu reduzir, né, isso para próximo de 50%, ou até um pouco abaixo disso, dependendo do ano que se avalia, tá bom? Então, esse é o ponto. Só que havia um plano econômico, mas havia também a preocupação em evitar o avanço, né, dos opositores. Então, muitos indivíduos serão cassados, né, os mandatos serão cassados, totalizando, só para vocês terem uma ideia, ao longo do regime militar, 1.200 militares perderam, né, as suas funções, foram expulsos das Forças Armadas ou aposentados compulsoriamente. 1.400 civis perderam seus direitos políticos, tá? Foram perseguidos. 40 juízes também foram cassados, tá? 50 congressistas perderam seus mandatos, ou seja, essa perseguição aos opositores, ela foi implacável, tá bom? Eu vou colocar aqui na sequência, embora o ato institucional número 1 tenha sido publicado um pouquinho antes da posse do Castelo Branco, tá? Mas a título de informação, eu vou colocar na sequência os atos institucionais que nos interessam, tá? Então, aí, número 1, certo? Aí todo mundo sabe, ato institucional, beleza? O ato institucional número 1 era o que determinava cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos dos opositores, tá? Dentre eles, vários ex-presidentes da República, como era o caso do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros, do João Goulart, que perderam seus direitos políticos, tá? E o ato institucional número 1 também determinava a eleição indireta para presidente da República, certo? Então, beleza. Ó. Cassação dos mandatos dos opositores, certo? E eleição indireta para presidente da República. Então, a próxima vez que o brasileiro vai votar para presidente na história será em 1989. Então, vai demorar um pouquinho para o brasileiro voltar a escolher um presidente, tá bom? Bom, o ato institucional número 2 também foi, né, publicado durante o governo do Castelo Branco. O que determinava o ato institucional número 2? Olha lá, ó, a extinção dos partidos políticos vigentes e a adoção do bipartidarismo. Então, só vigorariam 2 partidos políticos, tá? Eram eles o MDB e Arena, beleza? MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e Arena, Aliança Renovadora Nacional. O MDB era um partido que fazia uma oposição e a Arena era o partido que apoiava o governo, né? Como os que discordavam do governo eram considerados opositores, os jornalistas diziam o seguinte, que o Arena era o partido do sim senhor, pois concordava com todas as ações do governo, óbvio, porque representava o governo. E o MDB era o partido do acho que sim, ou seja, o não existia, né? Porque se houvesse oposição, leia o que diz aqui o ato institucional número 1. Os opositores são cassados e perdem os seus mandatos políticos, tá bom? Já é uma ditadura aqui? Ainda não, mas é a preparação para que ela se implante a partir de 68. É um regime militar autoritário, não ditatorial, porque tem um Congresso, tudo bem? Então,
é um modelo autoritário disfarçado de constitucional, porque a Constituição fora mantida, tá? O ato institucional número 3, olha o que ele vai determinar, também publicado pelo Castelo, tá bom? Então, o discurso do Castelo Branco de que o poder seria brevemente transmitido para os civis também não se concretizou na prática, tá? Ficou só no discurso. A eleição para presidente já era indireta, certo? E agora a eleição para governadores também seria indireta. Então, vou escrever aqui, ó, eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais. Quando você diz, né, que a eleição é indireta, na prática você está dizendo que os militares é que escolheriam tanto os governadores quanto os prefeitos das capitais dos estados brasileiros, tá? Foi dessa maneira, por exemplo, que o Paulo Maluf se tornou prefeito da cidade de São Paulo pela primeira vez, nomeado pelos militares, tá? O ato institucional número 4, ele é importante. Olha lá, ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? Então, ó, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, beleza? E é claro que aqui nós teremos uma nova Constituição para o Brasil, cuja principal característica não pode ser outra, né? Autoritária, certo? O autoritarismo, então, está presente na Constituição de 1967, até porque tudo aquilo que até então era considerado um ato institucional, a partir de agora será considerado um artigo constitucional. Por isso que se fala que a Constituição de 1967, ela constitucionalizou os atos institucionais 1, 2 e 3. Então, tudo que até então fazia parte de um decreto, de um ato institucional, tornar-se-ia, né, um artigo constitucional, beleza? Eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês essa tela, mas eu vou ampliar um pouquinho para a gente ver como é que ficou o resumo. Se você quiser dar um print, ó, esse então é o primeiro resumo, né? Ele corresponde ao módulo 53, que trata do governo do Marechal Castelo Branco. Beleza? Tá bom. Vamos para o próximo? Em 1967, né, o Castelo Branco será substituído por um outro presidente, o Arthur da Costa e Silva. Ocorre como determinava agora a Constituição, não é mais um ato institucional, como acabamos de dizer, certo? Então, a Constituição de 1967 determinava que a eleição fosse indireta, certo? Indireta. Então, o Congresso Nacional elegerá o presidente da República. E o eleito, então, vou colocar aqui, ó, foi o general Costa e Silva. Beleza? Ele governará de 1967 a 1969. Deveria governar de 1967 a 1972, tá bom? Mas não deu para ele. Ele faleceu durante o exercício da presidência da República, tá? E aí, o general Costa e Silva, logo que ele assume em 67, mais especificamente em 68, ele começa a enfrentar as manifestações de oposição, tá bom? Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó, acirramento, tá, das ações de protestos e manifestações da oposição, certo? Então, quais seriam essas manifestações da oposição? Podemos começar aqui com as greves operárias, tá? Em especial as de Osasco e Contagem, tá? Essas greves, elas representam, né, o período aí de confronto que antecederam a um endurecimento do regime militar, né, tanto em Osasco quanto em Contagem.
milhares de trabalhadores, tá? Milhares interromperam as suas atividades, exigindo, né, a redemocratização ou, no mínimo, a transmissão do poder para os civis, porque perceberam que os militares não largariam tão fácil a presidência da República e o governo de modo geral, porque além do presidente que governava, havia o grupo de militares que dava suporte a ele. Então, greves operárias, manifestações já escrevi ali em cima, passeatas de estudantes, artistas, jornalistas e civis de modo geral, tá? E atividades da União Nacional dos Estudantes, da Juventude Universitária Católica, tá? Que a Juventude Católica, né, a chamada JUC, eles também se manifestavam, tá, contra o regime militar, etc. Né? Então eram, digamos, vou colocar uma outra coisa aqui, ó, dos sindicatos, certo? Etc. Tá bom? Então havia uma manifestação generalizada contra o governo do general Costa e Silva, tá? E aí o problema vai ser o seguinte: um deputado, ele fará um discurso, né, extremamente considerado, agressivo à pessoa do presidente. O Márcio Moreira Alves era o nome dele, deputado. Ele vai à tribuna, né, critica o governo, critica o autoritarismo do governo, e ele diz algo que os militares não gostaram. Ele diz assim, né, que para que os militares tivessem ideia da oposição, ele solicitava a ajuda das esposas dos militares para que elas se negassem a ter qualquer tipo de relação com os maridos enquanto eles estivessem exercendo poder autoritário. Lógico que os militares se ofenderam com o discurso e exigiram a cassação do seu mandato. Tá? O Congresso, então, vota a cassação do deputado, mas não conseguem a maioria. E aí o governo, então, né, resolve agir de maneira autoritária, publicando aquele que seria o ato institucional mais autoritário. Era 13 de dezembro de 1968, tá? Quando foi publicado o AI-5. Tudo bem? Então, vou colocar como eu fiz da outra maneira, só que esse aqui tem, né, um complemento, tem a data, porque a data se tornou, né, simbólica no processo, tudo bem? Então, ato institucional número 5, tá? 13 de dezembro de 1968 foi quando ele foi publicado, né? E a partir daí a ditadura se implanta, certo? Então, de fato, a partir desse momento, nós temos, ó, a implantação, para alguns isso é chamado de oficialização, da ditadura militar, tá bom? Então, implantação, oficialização da ditadura militar. A partir daqui, gente, não tem o que ser falado, tá? Por quê? As medidas tomadas, elas deixam bem claro que o que se via daqui para frente era um governo ditatorial. Por quê? Olha o primeiro item. Fechamento do Congresso Nacional. Tá? Então, o Congresso Nacional foi fechado, é ditadura, porque você elimina, você suprime um poder. Acabou, é isso que caracteriza uma ditadura. Então não adianta, como já discutimos, na minha opinião não foi ditadura. Tá, pouco importa a sua opinião, fechou o Congresso, é ditadura, tá bom? Então, fechamento do Congresso Nacional, de novo, ó, cassação de mandatos e suspensão de direitos
políticos dos opositores, tá? E aqui havia um prazo de 10 anos para que esses direitos permanecessem suspensos, ou seja, durante os 10 anos o indivíduo não poderia exercer qualquer função política, né, nem votar, nem ser votado, embora as eleições também tenham sido suprimidas, tá? Cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos dos opositores. Outra coisa, aposentadorias compulsórias e compulsório é forçado, lembra? Então, aposentadorias compulsórias e demissões sumárias de funcionários públicos considerados opositores do regime, tá? Opositores ou críticos do governo, né? Milhares de professores aqui foram aposentados, dos mais diferentes níveis de ensino, porque eram os que tinham ali, né, um diálogo mais próximo dos jovens que se reuniram aí como opositores, na sua maioria, tá? De funcionários considerados opositores ou críticos do governo. Outra coisa, censura à imprensa e aos meios de comunicação diversos, certo? Então aqui, olha, lembra do período Vargas? Além de rádio, TV, nós temos jornais, livros, músicas, filmes, etc., que foram proibidos de serem lidos, ouvidos, assistidos, noticiados, enfim, terrível. Isso é ditadura. Você cerceia a imprensa, é ditadura, né? A liberdade de informação é suprimida, tudo bem? Outra coisa, essa Constituição, ela determinava a pena de morte para crimes políticos, então, mais uma vez, tá? Pena de morte para crimes políticos, embora não tenha havido, né, nenhuma execução oficial, vários foram executados extraoficialmente, então são execuções sumárias, isso aconteceu, ou nas sessões de tortura, ou em episódios clandestinos, que houveram muitos, tá bom? Então, pena de morte para crimes políticos. E um outro detalhe que também é importante e caracteriza um governo ditatorial: a suspensão do habeas corpus, tá? Lembrando que habeas corpus é um mecanismo jurídico que permite, em alguns casos, não é para todo mundo, tá? Mas em alguns casos permite-se que haja, né, o direito de responder um processo em liberdade. Então aqui isso foi suprimido, foi suspenso, para que, uma vez acusado, o indivíduo pudesse ser preso e permanecesse preso, sendo, portanto, tirado de circulação, que era também uma forma de ação dos militares, tá? E nessa de prender o indivíduo, ele era transferido de um lugar para o outro, muitos acabaram desaparecendo dessa forma, nem os familiares sabiam onde o indivíduo se encontrava. O caso mais famoso é de um ex-deputado federal do PTB, né, um empresário brasileiro, dono de uma empreiteira chamado Rubens Paiva, que até hoje, quase 50 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, 50 anos depois, ninguém sabe, porque nunca foi dito o que aconteceu com Rubens Paiva. Muita gente acredita, né, que depois da execução ele foi sepultado clandestinamente. Não é o único caso, né? O filho de uma estilista brasileira chamada Zuzu Angel, ele se chamava Stuart Angel Jones também, nunca teve, né, o seu corpo localizado, também é tido como desaparecido, embora as suspeitas sejam de que ele tenha sido jogado de um avião, né, das Forças Armadas no litoral ali do Rio de Janeiro, na Restinga da Marambaia, né? O Chico Buarque fez uma música chamada Angélica, em homenagem a eles, porque
a Zuzu Angel, depois de denunciar a Anistia Internacional, aos direitos humanos internacional, o desaparecimento do filho, ela também morreu num acidente suspeitíssimo, certo? Então, existem inúmeras evidências, inúmeros livros que tratam desses assuntos. 1969, falecimento do presidente Costa e Silva, e mais uma vez a oposição acreditou que pudesse ocorrer uma eleição, né, para que um civil assumisse a presidência da República, mas novamente não foi o que aconteceu, tá bom? Houve ali, sim, né, a representação de dois candidatos, né, embora todo mundo soubesse que mesmo vencendo, né, o candidato civil jamais seria autorizado a assumir. Então, quem vence a eleição na verdade, né, quando o Costa e Silva faleceu, ele tinha, né, um vice, o Pedro Aleixo, mas os militares proibiram que o vice assumisse, né? Então, como ele era um civil, eles exigiram que uma nova eleição fosse realizada, tá? E quem venceu foi o general Emílio Garrastazu Médici, tá? Que exerceria um mandato de 5 anos, de 1969 a 1974, tá bom? Então, governo do general Emílio Garrastazu Médici, 1969 a 1974, né? Esse período é considerado, né, os anos de chumbo do governo, porque as perseguições aos opositores se intensificaram e, igualmente, a violência contra estes indivíduos que não compactuavam com o regime, certo? O Médici, antes de falarmos dessa parte política, ele lançou um novo plano econômico, tá? Seguindo ali as diretrizes do PAEG do Castelo Branco, tá? O Médici lançou o PND, tudo bem? PND, né? Sigla para Plano Nacional, Plano Nacional de Desenvolvimento, certo? O Plano Nacional de Desenvolvimento também, né, tinha por objetivo o estímulo ao crescimento econômico, e aqui eu já falei para vocês, né, as indústrias estatais de base receberiam um incentivo do governo, né, e as privadas multinacionais de bens de consumo duráveis, tá? O nome disso você deve lembrar, né? É o tal do Nacional Desenvolvimentismo. Lembra que nós falamos sobre isso? Que o governo Médici é bem semelhante, né, ao governo do Juscelino Kubitschek em termos econômicos, beleza? Então, nacional desenvolvimentismo. Além disso, né, o controle da inflação, né, também é um objetivo, ok? Assim como os planos anteriores, né, e a maioria dos planos econômicos brasileiros tinham por objetivo controlar aquela inflação considerada galopante no período, certo? Então, vou colocar aqui, ó, controle da inflação. É claro que, novamente, nós teremos empréstimos estrangeiros, tá? Isso leva ao endividamento externo e, mais uma vez, internacionalização da economia, certo? Então, isso é um fato. Endividamento externo, internacionalização da economia, né? Fruto desses empréstimos, e as chamadas grandes obras de impacto, tá?
visando também a geração de empregos e a infraestrutura, né? Então, aí dá até para assemelhar essas ações lá com o governo do Roosevelt. Então, tem uma mistura aí de uma série de coisas. Essas grandes obras de impacto são representadas pela rodovia transamazônica, pela usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Pela ponte Rio-Niterói, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a rodovia transamazônica, certo? A hidrelétrica de Itaipu vai começar a ser construída, tá? A ponte Rio-Niterói, certo? Enfim, as agrovilas, né, que seriam também uma marca do governo lá na região amazônica, tá? Bom, além disso, é necessário lembrar, né, que o resultado dessa história é chamado de milagre econômico brasileiro, certo? O milagre econômico ele vai de 1969 a 1973. Então, o milagre econômico ele acaba antes de acabar o governo, tá? É claro que na maior parte do governo do Médici houve crescimento econômico, mas em 73, por conta da crise internacional do petróleo, o crescimento econômico no Brasil é interrompido. Por que é chamado de milagre econômico? Porque há um crescimento econômico, tá? E quando se fala em crescimento econômico, fala-se do PIB. Foi nessa ocasião que o Brasil chegou à oitava economia do mundo, foi a primeira vez que ele ocupou essa posição, lembrando, né, que ali nos anos 2000 o Brasil foi o sexto, né, nos anos do governo Lula o Brasil chegou a ser a sexta economia, e no governo do Médici foi quando essa escalada teve início. Então, crescimento econômico em ritmo acelerado, né? Opa, tem um I a mais aqui, desculpa. Em ritmo acelerado, tá? E esse ritmo acelerado significa de 10 a 14% ao ano, tá? Então, né, vale a gente entender o seguinte: a média foi de 11%, tá? Sendo que em 69 foi 10, 70, 11, 71, 12, 72, 13, 73, 14%, tá? E aí vem a crise do petróleo e começa um revés, tá bom? Então, crescimento econômico em ritmo acelerado e redução e controle da inflação. Beleza? Bom, acontece, né, que o crescimento econômico, né, por mais que se fale que toda vez que um país cresce, todo mundo se beneficia, uma das consequências do milagre econômico, né, foi o aumento da concentração de renda e capitais nas mãos da elite econômica, certo? Nas mãos da elite econômica, então os ricos mais ricos, tá? Ocorreu aqui, ó, um aumento do poder de compra, tá? E consumo, aquisição de bens, de propriedade, tá? Aumento do poder de compra e consumo vou colocar no plural, ó, das classes médias, porque a gente tem a baixa, a média, a alta classe média, e aumento dos índices de miserabilidade e marginalização das camadas
populares. Então, essa é a grande verdade, né? Os ricos mais ricos, a classe média feliz por aumentar o seu poder de consumo, por comprar o seu segundo carro, por comprar o seu segundo imóvel. Então, a classe média teve, sem dúvida nenhuma, aí um efeito positivo. Só que as camadas populares, infelizmente, e principalmente a partir, né, do fim do milagre econômico, é que amargarão um aumento da pobreza, um aumento da marginalidade. Tá? E outra coisa aqui, ó, haverá, né, um acirramento e violência contra os opositores, tá? Que, como todo mundo sabe, também não eram, né, indivíduos defensores da democracia, principalmente aquelas siglas, né, que defendiam os conceitos de socialismo e comunismo. Eles se espelhavam nas ditaduras socialistas. Isso é uma verdade, obviamente, né? Há razão em muitos que falam sobre isso, mas, mesmo assim, não se justifica a violência do período, né, contra os opositores. Tudo bem? Então, acirramento e violência contra os opositores, nós teremos aqui perseguições, tá? Prisões, torturas, execuções, desaparecimentos, tá? Qual que é a diferença de uma execução e de um desaparecimento? O que foi executado, né, sabe-se que ele foi executado, porque você tem, né, o corpo do indivíduo desaparecido, ele foi executado, né, e infelizmente ninguém sabe o que aconteceu com ele. Exílios, banimentos, enfim. Então, os militares agiram com todas as ferramentas legais e ilegais para neutralizar os opositores, tá bom? Então, o governo Médici tem sim o lado do desenvolvimento econômico do país, do milagre econômico, mas tem também, né, o lado de ter sido mais violento contra os opositores, tá bom? Queridos, eu vou compartilhar